Olá, bem-vindos a mais uma palestra da série Química é Vida, do Instituto de Química da USP. Meu nome é Rômulo Augusto Ando e eu sou docente do Departamento de Química Fundamental. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a luz interage com a matéria. Tá? É um tema bastante amplo, mas eu vou aqui abordar alguns aspectos que eu acho importante, tá bom? Essencialmente eu vou falar um pouco sobre fontes de luz e qual é a dependência da energia dessa luz para interação com a matéria. Então, vamos lá. Então, meu primeiro slide aqui, eu trouxe um arco-íris, porque, sem dúvida, esse foi um fato que motivou aí os primeiros cientistas a tentarem entender a interação da luz do Sol com a atmosfera, né? E entender esse padrão de cores aqui, né? Do arco-íris. Então, se a gente for começar do começo, a gente volta lá no século XVII, com Isaac Newton, que foi um dos primeiros aí a mostrar a decomposição da luz branca em uma série de cores diferentes aqui, né? Então, usando um prisma, né, um orifício aqui na parede, a luz do Sol passando por esse prisma, ele viu essa separação de cores, né? Então, foi ele que cunhou a palavra espectro de cores, né, para representar essa composição aqui, formando a luz branca, né? Então, muitos de vocês já devem ter visto esse experimento aqui, que é o disco de Newton, né? Então, aqui você tem todas as cores que compõem o arco-íris, e se você colocar isso para girar bem rápido, você vai ver isso branco, né? Porque é como se você estivesse misturando todas essas cores, né? Então, visualmente, você tem esse efeito de enxergar branco, né? Então, só para falar um pouquinho sobre a luz, né, lembrando que ela é uma onda eletromagnética composta por um campo elétrico oscilante, representado pela letra E, está aqui em azul, e perpendicular a esse campo elétrico existe a oscilação de um campo magnético, né, na mesma frequência. Tá? E o que então caracteriza uma onda eletromagnética? O comprimento de onda e a amplitude, né? O comprimento de onda vai definir qual é a frequência dessa onda, e a amplitude a intensidade. Então, aqui só como exemplo de comprimentos de onda de luz visível, a gente tem aqui o vermelho da ordem de 650 nanômetros, né? Lembrando que 10 a menos 9 do metro, então é um comprimento de onda bem pequeno. A luz verde, 500 nanômetros, azul, 450. Tá? Então, há uma relação inversa entre comprimento de onda e frequência, que é dado por uma constante. E essa constante é a velocidade da luz. Tá? Então, usando essa relação inversa, a gente pode obter os valores também em frequência. Tá? Então, o vermelho aqui tem uma frequência de 461 mil gigahertz, né? Lembrando que hertz são oscilações por segundo e giga 10 elevado a 12. Tá? Então, é uma frequência altíssima, né? Devido ao comprimento de onda ser tão pequeno assim. Então, o verde tem uma frequência de 599 mil gigahertz e azul 666 mil gigahertz. Tá? Então, qual é a relação entre a frequência, né, e a separação de cores observada num arco-íris ou num prisma? Tá? Então, se eu for explicar isso da forma mais simples possível, é o seguinte, né? Então, aqui a gente tem a incidência da luz branca, que é policromática, tá? Que é composta por diferentes frequências. Então, dentro desse material, quanto maior a frequência da radiação, maior a interação. Tá? Então, quanto maior a interação, maior o desvio a luz sair daqui desse meio, né? Então, a gente sabe que quanto maior a frequência, maior a interação, maior o desvio. Por isso que a luz vermelha, que tem a menor frequência, é a que sai primeiro, né? Daí seguida da laranja, amarelo, verde, azul, e aí finalmente o violeta, que tem a maior frequência. Tá? Então, assim a gente entende um pouco melhor por que as cores são separadas. Porque a interação com o material depende da frequência, quanto maior a frequência, maior a interação,
maior o desvio. Então, para falar aí da nossa principal fonte de luz e energia, né, do Sol, aqui está representado nesse gráfico o espectro de emissão do Sol. Então, no eixo Y aqui a gente tem a irradiância, que representa a intensidade de luz, e aqui no eixo X, o comprimento de onda, que vai aqui desde o ultravioleta, passa pelo visível, infravermelho. Então, essencialmente, esse é o espectro de emissão do Sol. Então, aqui nessa região aqui delimitada, o ultravioleta, o visível e o infravermelho. Então, é bastante interessante como que a vida na Terra se desenvolveu, né, de acordo a otimizar a absorção de energia na forma de luz e calor do Sol, certo? Então, aqui na região do infravermelho é o calor, na região do visível, né, a gente é responsável por tudo aquilo que a gente vê, é claro, e por uma das reações mais importantes do planeta, que é a reação de fotossíntese. Né? E aqui no ultravioleta, o ultravioleta é responsável por diversos processos fotoquímicos, né, alguns benéficos e alguns prejudiciais, devido à alta energia. Né? Então, a gente pode citar como um efeito benéfico o papel da luz ultravioleta na síntese de vitamina D, que é importante para a saúde dos ossos e do seu sistema imunológico. E também, do lado prejudicial, a gente pode citar, né, que o ultravioleta, como a gente bem sabe, pode provocar queimaduras na pele, né, induzir a formação de catarata no olho e até câncer de pele, não é isso? Então, está aqui essencialmente o espectro de emissão do Sol, e aqui na linha preta está representado o que a gente chama de espectro de emissão de um corpo negro. O que isso quer dizer? Todo material que é levado a altíssimas temperaturas, ele começa a emitir não só radiação infravermelha, mas também luz visível e ultravioleta. Tá? Então, o melhor exemplo disso é uma lâmpada incandescente. Então, por isso eu trouxe aqui também um espectro de emissão de uma lâmpada incandescente. Então, aqui também é intensidade por comprimento de onda. Então, a gente sabe que a lâmpada incandescente, eu tenho um filamento metálico aqui de tungstênio, tá? A corrente passa por aqui, esse filamento vai funcionar como uma resistência, ele vai aquecendo, né, de acordo com a passagem de corrente elétrica, e você começa a ver essa luz cada vez mais intensa, quanto mais quente tiver esse filamento. Né? Então, aqui está representado, se a gente puder controlar a corrente elétrica aqui, a gente tem aqui em azul a 2000 kelvins, esse filamento. Se a gente for aumentando a temperatura, aqui até 3.300 Kelvin, dá para ver aqui que já tem uma grande intensidade na região do visível e bastante também emissão de infravermelho. Se houvesse um material que chegasse a 5.500 Kelvin, que fosse resistente a essa temperatura, aí a gente teria um espectro muito similar ao do Sol. Né? Então, fazendo aí uma extrapolação dessas temperaturas, né, dá para ver aqui um comportamento, um bom comportamento dessas curvas com a temperatura, você faz uma extrapolação. Então, assim que foi determinada a temperatura estimada da superfície solar. Tá? Bom, então falando de outro tipo de fonte de luz, né? Então essa daqui incandescente, a gente também tem a lâmpada fluorescente. Né? Lâmpada fluorescente, na verdade, é chamada de lâmpada fria, porque o princípio não é o mesmo da incandescente. Na verdade, a lâmpada fluorescente, aqui dentro você tem vapor de mercúrio. Quando a corrente passa aqui, você ioniza esses átomos de mercúrio, e esses átomos de mercúrio, então, emitem radiação, tanto no visível como no ultravioleta. Tá? Então, são diferentes transições atômicas do mercúrio aqui que a gente está observando. Você ioniza, o elétron volta, emitindo radiação no visível e no ultravioleta. Bom, aí você poderia pensar, poxa, então, sabendo que ultravioleta é perigoso, será que não é será que é adequado, né, a utilização dessas lâmpadas? É por isso que tem essa cobertura branca aqui. Tá? Então,
Nesse vidro que compõe essa lâmpada fluorescente, são incorporados aqui sais luminescentes. Tá? Então, esses sais vão ser responsáveis pela absorção do ultravioleta, e ao absorverem ultravioleta, eles emitem na região do visível. Tá? Então, além de bloquear a saída da radiação ultravioleta, isso melhora a iluminação, porque essa energia que está sendo absorvida no ultravioleta vai ser emitida no visível. Tá? Então, aqui são dois tipos de fontes de luz bem distintos. Bom, e se eu quiser de fato usar ultravioleta, né? Então, a gente sabe que o ultravioleta pode ser usado para fotorreações, para fotodegradação de poluentes, por exemplo, e até para desinfecção. Então, trouxe aqui um exemplo de uma lâmpada em que, ao invés desse vidro com sais luminescentes, ela é composta de quartzo, porque o quartzo é transparente para o ultravioleta. Claro que tem que tomar todos os cuidados ao usar esse tipo de lâmpada, porque ela é muito perigosa para a gente, né? Então, só para falar um pouquinho das três faixas do ultravioleta, o ultravioleta é dividido em UVA, UVB e UVC, de acordo com o comprimento de onda. Então, está aqui o UVA e o UVB, são aqueles responsáveis por bronzear a nossa pele, até queimar, no caso do UVB, né? Por isso que é tão importante usar protetor solar. Tá? Então, aqui o UVA é responsável pelo bronzeamento, o UVB, vamos dizer, por queimar a pele, e o UVC, se chegasse até a gente, seria responsável por destruir as células, né? Ainda bem que a energia é tão alta que a atmosfera funciona como filtro, tá? Então, a atmosfera filtra esse UVC, então ele não chega até a gente. Mas é claro que se você quiser usar para promover reações com a radiação, aí é essa que é a mais importante. Tá? Então, existem já filtros de água, por exemplo, comerciais, com ultravioleta, para evitar o uso de cloro, né? Então, você usa uma lâmpada ultravioleta para matar todos os micro-organismos presentes na água, né? E aí, durante a pandemia, aumentou muito o uso de luz ultravioleta também para desinfecção de superfícies. Tá? Só para trazer aí alguns exemplos de como usar a radiação, né? Bom, então, voltando aqui no nosso espectro de emissão do Sol, um fato importante para a espectroscopia foi o seguinte: ao analisar esse espectro de emissão com mais detalhes, se percebeu que havia várias linhas negras, linhas escuras nesse espectro do Sol. Tá? Então, como se houvesse linhas ou comprimentos de onda faltando nesse espectro. Tá? E essas linhas foram denominadas aí de linhas de Fraunhofer. Foi o primeiro aí a perceber essas linhas, né, no espectro do Sol. Bom, então, na época aqui do século XIX, né, se fez um grande esforço para se descobrir por que dessas linhas. Né? E aí foi importante aí dois cientistas, o Kirchhoff e o Bunsen, aqui nos anos de 1860, e eles montaram talvez o que foi um dos primeiros espectrômetros. Né? Então aqui tem uma fonte, que é uma chama, né? Tem uma fenda, o monocromador aqui representado por esse prisma, né, para separar aqui os comprimentos de onda, e aqui o detector entre aspas, porque o detector era o olho humano. Tá? Então, o que eles fizeram com esse equipamento? Né? Eles começaram a colocar como amostra aqui diferentes sais, né, e perceber que cada elemento químico dava um conjunto de linhas distinto. Tá? E isso, né, foi bastante importante para a espectroscopia atômica. Né? Quem já fez teste de chama sabe que se você, por exemplo, coloca numa chama cloreto de lítio, você tem uma chama vermelha, de sódio uma chama amarela, enfim, né? Cada sal aqui, cada elemento vai dar uma coloração diferente. E essa coloração diferente é devido a diferentes linhas de emissão. Tá? Então, isso foi bastante importante porque permitiu com que essas linhas aqui
pudessem ser atribuídas a diferentes elementos. Né? Aonde se encontravam esses elementos? Na superfície, na atmosfera solar. Né? Então, a luz era emitida na forma de um contínuo, mas os elementos presentes na atmosfera do Sol eram responsáveis por absorver parte dessa radiação, o que foi visto aqui na Terra como como esse sinal faltando. Tá? Então, o trabalho de Bunsen e Kirchhoff foi bastante importante para dar início aí à descoberta de elementos de acordo com as linhas de absorção. Tá? E aí é interessante mostrar para vocês que um espectro de emissão equivale a um espectro de absorção. Por quê? Porque os níveis atômicos são os mesmos, né, envolvidos, ou seja na emissão, seja na absorção, os níveis são os mesmos. Tá? Então, aqui no caso da emissão, você tem um gás aquecido, um monocromador e as linhas de emissão. Você pode ter essa outra configuração. Você tem aqui uma fonte de luz contínua, coloca aqui uma amostra, né, o seu gás, e esse gás vai absorver, deixando linhas faltando aqui nesse espectro. Tá? Então, esse é o princípio básico da espectrometria de absorção atômica, né, que é bastante utilizada para identificar os elementos presentes numa amostra e não só identificar e quantificar também, que essa absorção depende da concentração. Tá? No caso de moléculas, é um pouquinho mais complicado, mas o princípio é o mesmo. Tá? Antes de falar das moléculas, então qual que é a ideia, né? Cada átomo ou cada elemento possui o seu conjunto próprio de linhas. Né? Então é isso que faz com que a técnica seja bastante conveniente. Né? É como se o átomo tivesse aí a sua identidade. Né? Pelo conjunto de linhas você determina se é ferro, nitrogênio, carbono, enfim, toda a tabela periódica. No caso de moléculas, o princípio é o mesmo. Então, aqui eu estou mostrando de forma bem geral a construção da maioria dos espectrômetros, o espectrofotômetro. Você tem aqui uma fonte de luz, um monocromador, né, para separar os componentes dessa luz policromática, uma fenda para selecionar qual é a radiação que você quer incidir na amostra, e um detector. E esse detector aqui dá um sinal elétrico que é traduzido num computador, por exemplo, hoje, né? Então, se a gente tiver uma amostra aqui que absorve a radiação verde, a gente vai ver essa luz verde sendo atenuada. Essa luz sendo atenuada, eu vou ler como um sinal elétrico. Tá? Então, quanto mais a amostra absorver, maior a atenuação do sinal. Então, eu vou varrendo aqui, né? Vario o ângulo desse monocromador e vou incidindo na minha amostra diferentes comprimentos de onda. Né? E assim eu vejo quais comprimentos de onda são absorvidos. Tá? Então, é claro que a gente tem o nosso espectroscópio, que é o olho, ele é capaz de diferenciar inúmeras cores, mas a gente está limitado dentro do espectro visível. Né? E, além disso, a gente só enxerga a cor preponderante. Né? Então, se a gente quer, de fato, investigar uma amostra de uma maneira mais detalhada, a gente tem que tirar um espectro de absorção UV-Vis. No caso de uma molécula, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês a hemoglobina, que é a proteína da hemácia, né? Responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Então, aqui tem uma proteína bem complexa, né? Uma globulina, e esse disco aqui representa o grupo M, que está aqui, como se fosse um zoom. Então, aqui a gente tem um grupo porfirínico e um íon ferro. Tá? E a gente sabe que a presença desse íon ferro que é responsável pela coloração vermelha, tá, do sangue. Se você não tem esse íon ferro, está com um quadro de anemia, e isso é perigoso porque o transporte de oxigênio vai ficar prejudicado no seu sangue. Tá? Então, está aqui o espectro de absorção UV-Vis da hemoglobina. Então, aqui eu tenho uma transição na região do verde, aqui, né, que dá essa coloração vermelha, e depois uma transição mais intensa aqui na região do violeta. Tá? Mas é essa aqui a transição responsável pela cor e pela presença do ferro. Outro exemplo interessante que eu acho é a da clorofila. A clorofila não é uma proteína, mas é um grupo muito parecido aqui com a hemoglobina e que está ligado numa proteína, na verdade, né? Então, aqui também você vê um grupo porfirínico e ao invés do íon ferro, como no caso da hemoglobina, você tem um íon magnésio. Tá? E isso daqui, essa estrutura aqui dá essa coloração verde.
E aqui o espectro de absorção UV-Vis da clorofila, a gente vê que tem uma banda de absorção bem intensa aqui na região do vermelho, né, e uma banda bem intensa na região do violeta. E ela não absorve na região do verde, por isso que a gente enxerga ela verde, né? Ela absorve a cor complementar, que é o vermelho, e não absorve nessa região. Então, é bastante interessante como, né, a natureza foi aí otimizando a molécula de clorofila para absorver nas duas regiões extremas aqui do espectro visível, né? E por que isso é importante, né? Porque a gente sabe que a fotossíntese só ocorre na presença de luz, né? Então, quando a molécula vai aqui, absorve esses fótons, né, nessa região e nessa, a molécula é levada para um estado eletrônico excitado e essa energia é usada para desencadear o processo de síntese de carboidratos, né? Então, por isso é bastante importante entender aí essa, digamos, essa estrutura eletrônica. Bom, alguns outros exemplos de moléculas que absorvem na região do visível, o beta-caroteno aqui, que é o pigmento da cenoura, também tem uma absorção bem intensa aqui na região do azul. Aí o outro exemplo aqui é do licopeno, que tem uma absorção aqui na região do verde, por isso a gente enxerga ele bem vermelho, né? Então, até o momento a gente falou simplesmente de espectroscopia na região do visível, tá? Mas a gente sabe que o espectro eletromagnético tem uma faixa muito mais ampla, né? A gente enxerga isso daqui só. Então, vamos começar aqui para o lado esquerdo, né? Então, para o lado esquerdo, eu tenho maior comprimento de onda, ou seja, menor energia, tá? Menor frequência. Por isso que a gente chama esse lado aqui de infravermelho, que é a região, né? Essa radiação aqui, essencialmente, é calor. Abaixo do infravermelho tem micro-ondas, né? Então, aqui estão representado aqui o fone de micro-ondas do celular, que todo mundo usa, né? Então, é bastante interessante que o Wi-Fi também está nessa região de micro-ondas, né? Os 5 GHz que você tem aí no seu roteador, de fato a frequência associada à radiação do Wi-Fi. E isso dá um comprimento de onda da ordem de 6 centímetros. Então, aqui, o comprimento de onda já está na ordem de centímetros. E aqui, para menor energia ainda, está as ondas de rádio e televisão. Aí, aqui, o comprimento de onda é da ordem de metros e pode chegar até quilômetros, tá? Então, isso que é bastante interessante, né? Que quanto maior o comprimento de onda, menor a interação com os diferentes materiais que nos rodeiam, por isso que é bastante conveniente usar esse tipo de frequência para os eletrodomésticos, né? Bom, indo para o outro lado, né? Então, aqui a gente tem o violeta, como para cá é maior energia, a gente chama esse lado aqui de ultravioleta. Ultravioleta a gente já discutiu ali atrás algumas aplicações, né? Então é a radiação que é absorvida pela sua pele e ela é usada em lâmpadas fluorescentes, por exemplo. Maior energia ainda a gente tem raios-x, né? Todo mundo conhece aqui a radiografia de raio-x. Aqui a radiação tem tanta energia que ela simplesmente atravessa o tecido mole e interage com esse tecido mais denso, né? Que é o osso. Por isso que é bastante conveniente para enxergar aqui a estrutura óssea. Tá? E aqui, maior energia ainda, raios gama. Aí, aqui já entra em radioatividade, né? Os raios gama podem ser usados aí para em radioterapia, por exemplo, né? Para matar células cancerígenas, cancerosas, e dependendo da energia, até para causar fissão nuclear. Tá? Então, o que vai definir a espectroscopia? É a energia, ou seja, a frequência da radiação utilizada para interagir com a matéria. Tá? Então, até agora eu só falei do visível, mas existem aqui inúmeras espectroscopias associadas a cada frequência. Tá? Então, qual que é o princípio básico? Claro, né? A interação luz-matéria. A gente tem a matéria e a luz interagindo com essa matéria. A luz, ao interagir com a matéria, alguma informação ela vai trazer para a gente sobre os átomos e moléculas que compõem esse material. Tá? Claro que eu não vou entrar em nenhum detalhe aqui, mas de mecânica quântica, mas o princípio é esse.
cada sistema atômico molecular possui seus próprios níveis de energia. E esses níveis de energia são discretos, eles são muito bem definidos. Tá? E a luz é utilizada para causar a transição entre esses estados. Tá? Então, como cada sistema atômico molecular possui os seus níveis de energia próprios, né, eles vão responder de maneira diferente, né, dependendo do material. Então, esse que é o princípio. Então, aqui eu coloco de novo o espectro eletromagnético. Eu só peço desculpas porque, nesse caso aqui, a energia está aumentando da direita para a esquerda. Tá? Mas, enfim, então eu falei aqui da região do UV visível. E aqui a gente está causando transições de elétrons de valência. São elétrons mais externos. Tá? Indo aqui para maior energia, raios X, por exemplo, são transições de elétrons mais internos, elétrons mais ligados ao núcleo, elétrons, né, que estão numa estrutura nuclear mais de maior energia. Tá? Por isso são necessários raios X aqui. Então, indo aqui para o outro lado, no infravermelho, são transições vibracionais moleculares. Tá? Na região de micro-ondas, a gente tem transições rotacionais. E aqui, finalmente, em radiofrequência, transições de spin, quando as moléculas são submetidas a um campo magnético. Tá? Então, são essas frequências que vão definir as diferentes transições, ou seja, as diferentes espectroscopias. Então, eu coloquei aqui nesse slide as principais técnicas espectroscópicas. Então, vamos começar aqui pelo UV-Vis. Tá? Então, aqui no UV-Vis, a gente viu que pode ter absorção e emissão atômica, absorção eletrônica, no caso de moléculas, fluorescência, dicroísmo circular, entre outras. Tá? Indo para maior energia, aqui a gente tem, em raio-x, espectroscopia fotoeletrônica, absorção, espalhamento, difração. No infravermelho, a gente tem transições vibracionais, que são essencialmente as técnicas de infravermelho e Raman. Tá? Transições rotacionais é restrito aqui à absorção de micro-ondas. Tá? E no caso de radiofrequência, as técnicas de ressonância magnética nuclear e ressonância paramagnética de elétrons. Tá? Então, com esse conjunto de técnicas, é possível caracterizar e distinguir qualquer material. Tá? Então, os grandes centros de pesquisa têm acesso aí a praticamente muitas dessas técnicas. Tá? Então, como exemplo, eu trouxe aqui de espectroscopia vibracional, Raman infravermelho, os espectros infravermelho do benzeno e o espectro Raman do benzeno. Então, o espectro infravermelho do benzeno está representado aqui em transmitância. Então, a banda para baixo aqui representa uma absorção. Tá? E o espectro em vermelho, que é o espectro Raman, é um espectro de intensidade. Tá? Então, por isso, as bandas são aqui para cima. Enfim, os espectros são complementares nesse caso, e cada pico desse, ou cada banda, representa um movimento vibracional da molécula. Tá? Então, isso que é interessante, né? Como cada molécula também possui o seu conjunto próprio de vibrações, a técnica de Raman infravermelho, as técnicas de Raman infravermelho são bastante convenientes para a caracterização. Né? É como se a gente dissesse que existe uma impressão digital molecular. Né? Então, isso torna a técnica bastante poderosa. Então, só como exemplo aqui, né, eu tive o privilégio de participar de um trabalho em colaboração com o pessoal da Faculdade de Medicina, e eles fizeram essa triste constatação, né, a presença de microplásticos em tecidos pulmonares de seres humanos. Então, eu ajudei aqui na caracterização desses materiais encontrados nos pulmões, né, e diferentes tipos de polímeros, polipropileno, poliestireno, poliamida, enfim. Né? Então, é um caso sério aí, né, de plásticos, né? A poluição de plástico está se tornando tão presente, né, que as micropartículas estão entrando no corpo humano. Então, e coincidentemente ontem, né, saiu essa reportagem aqui no UOL, citando esse nosso trabalho.
Bom, esse é um desafio enorme aí, né, que a nossa geração e as futuras vão enfrentar aí, que é a da poluição por microplásticos. Outra técnica que merece destaque é a técnica de ressonância magnética nuclear. Bom, como que ela funciona? Essencialmente, né? Claro, eu não vou entrar em detalhes, mas alguns átomos se comportam como ímãs. Tá? Então, quando você submete uma amostra a um campo magnético bastante intenso, esses átomos se alinham de diferentes maneiras. Tá? Então, usando uma radiofrequência aqui, né, representado por esse 800 MHz, que é na radiofrequência, você causa a transição de um estado de spin para outro. Tá? Então, por exemplo, esse hidrogênio, né, ao absorver essa radiação de 800 MHz de frequência, vai dar esse sinal aqui em 7,26 ppm. E esse átomo de carbono em 128 ppm. Tá? E por que é interessante essa técnica? Né? Porque a gente pode ver aqui que, como a molécula de benzeno é um hexágono, esses átomos de hidrogênio são todos equivalentes. Por isso que você só vê um sinal aqui. Assim como os átomos de carbono. Né? Então, se você pensar em moléculas mais complexas, né, você vai ter diferentes picos. E isso vai permitir com que você diga se esse hidrogênio está ligado num carbono que a gente chama aqui de aromático, num carbono alifático, enfim. Né? Então, isso que torna também a técnica de ressonância magnética nuclear uma das mais poderosas para a caracterização de moléculas. Né? E a gente sabe também que há uma grande aplicação da ressonância magnética nuclear em medicina. Né? Por exemplo, no imageamento de tecidos. Né? Por exemplo, aqui, né, a pessoa entra aqui no equipamento de RNN, de ressonância, pessoa que é a amostra agora, né? Então você vai varrendo aqui esse corpo humano e você tem aqui o, a imagem, né, do cérebro, por exemplo. Né? E como que é possível isso? Isso, como a maioria do nosso corpo é composto de água, né? Então a gente usa essa propriedade, usa essa propriedade do átomo de hidrogênio se comportar como um ímã, né, para alinhar ele num campo magnético e fazer com que, né, diferentes hidrogênios aqui, né, você vai conseguir ver as moléculas de água aqui do olho são diferentes das moléculas de água que estão no cérebro. Tá? O ambiente químico que elas se encontram é diferente. Isso vai dar um contraste, vai dar um sinal levemente diferente. Tá? O que permite aí a alta resolução de imagens, né? Sem que haja qualquer tipo de invasão, né? Porque a radiofrequência não causa nenhum dano no corpo humano. Enfim. Outro exemplo interessante que eu acho é aí da sonda Perseverance, né? Que está lá em Marte. É o último robô enviado a Marte aí. Está aqui, eu peguei esse dado acho que ontem, ele está lá 189 dias marcianos. Não sei exatamente o que isso significa, mas enfim. O que eu quero chamar a atenção aqui é que ele tem vários, claro, vários equipamentos conectados a ele. Tem um braço mecânico aqui, e nessa ponta você tem dois espectrômetros, um ultravioleta e um de raio-x, tá? Para analisar toda a superfície lá de Marte, a composição química e, né, supostamente aí procurar assinaturas de que já houve vida no planeta Marte, né? Eu espero que ele traga eu e que dê bons resultados. Bom, e para finalizar o exemplo, acho bastante importante aqui trazer o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o LNLS, né? E o Sirius, que estão ali na região de Campinas. Essas mega estruturas de pesquisa, né, foram criadas aí, esse aqui na década de 90, e esse aqui está em fase de finalização. Como que eles funcionam? Isso aqui é um anel, né, em que um feixe de elétrons é colocado aqui, e esses elétrons são acelerados quase à velocidade da luz. Né? Então, e ao fazer essas curvas, esses elétrons emitem diferentes frequências de radiação. Tá? Estão usando aqui os mais diferentes componentes ópticos, monocromadores, enfim, você consegue selecionar a radiação de interesse para fazer as diferentes espectroscopias. Tá?
Então, a grande vantagem aqui é que você consegue radiações de alta energia. Por isso, a grande parte das técnicas envolve raios-x. Tá? Mas você pode ter visível, infravermelho, enfim, tudo que é tipo de radiação. É uma fonte imensa de radiação eletromagnética. Tá? Então, aos poucos, esse está sendo desativado para dar lugar aqui ao Sirius. Esse anel aqui é de primeira geração e esse daqui é de quarta geração. Tá? E esse aqui é, se eu não me engano, até hoje é um dos mais brilhantes existentes. Tá? Não é à toa que o nome dele é Sirius. Tá? Sirius é a estrela mais brilhante vista da Terra. Tá? Então, várias linhas já estão operando aqui no Sirius, mas eu destaco... Opa! Aqui é só para quem tiver mais interesse, né? Tem aqui um vídeo no YouTube, o canal deles, o site, entra lá, vocês vão ver vídeos bem interessantes sobre essa mega estrutura de pesquisa, que está aberta para todos. Tá? Então, são várias linhas aí previstas, algumas já operando. Né? Você tem aqui um investimento de 2 bilhões de reais e o objetivo final é obter 40 estações de trabalho. E aí coloquei em destaque aqui a linha Manacá, micro e nanocristalografia macromolecular. Essa é uma linha que foi colocada em operação em caráter de emergência para fazer estudos sobre o Covid. Né? E felizmente aí o grupo dentro aí do LNLS conseguiu elucidar a estrutura dessa proteína 3CL, né? Uma proteína essencial aí que atua na replicação do SARS-CoV-2. Tá? Então, obter a estrutura dessa proteína ajuda a criar a criação, né, de inibidores de replicação. Tá? Então, é só para ilustrar, né, como que a ciência, como a luz, né, pode ser usada de diferentes maneiras para resolver os problemas aí que a gente mesmo, na verdade, cria. Né? Enfim, mas era isso que eu tinha para falar. Né? Espero que tenha ficado clara aí a minha ideia. E eu gostaria, então, de agradecer ao professor Guilherme Arantes e a Tawane, né, que são os organizadores aí dessa série tão interessante do Química é Vida. Agradecer ao Instituto de Química, o Laboratório de Espectroscopia Molecular, a Universidade de São Paulo e os órgãos de financiamento que permitem que a gente faça aí ciência de qualidade. Tá bom? Então era isso. Até breve.